Olá, pessoal! Bem-vindos ao Orbem, uma única nação, uma cultura milenar, mas dividida ao meio por ideologias. Como isso aconteceu? Hoje, vamos desvendar a complexa e fascinante história da divisão das Coreias, uma ferida que permanece aberta no coração da Ásia. Prepare-se, porque essa jornada vai muito além dos livros de história. Para entender essa separação, precisamos voltar no tempo, muito antes da famosa linha que hoje divide a península. Por séculos, a Coreia foi um reino unificado, com uma identidade cultural forte e coesa. Reinos como Silla Goryeo e Joseon governaram um povo que compartilhava a mesma língua, os mesmos costumes e a mesma história. Era uma nação orgulhosa de sua soberania e de sua rica herança. No entanto, o início do século XX trouxe tempos sombrios. Em 1910, o Império do Japão anexou a Coreia, iniciando um período de 35 anos de ocupação brutal. A cultura coreana foi suprimida, a língua foi proibida nas escolas, e a economia foi explorada para beneficiar o Japão. Mas a chama da resistência nunca se apagou. Grupos de coreanos tanto dentro quanto fora da península lutaram incansavelmente pela liberdade, sonhando com o dia em que a Coreia seria independente novamente. Esse dia parecia finalmente ter chegado com o fim da Segunda Guerra Mundial. Em 1945, com a rendição do Japão, a Coreia foi libertada. A euforia tomou conta das ruas, mas a alegria durou pouco. A libertação não veio com a independência imediata, mas sim com uma nova ocupação. O mundo estava entrando em uma nova era, a Guerra Fria, e a Coreia se tornou, sem querer, um dos primeiros palcos desse conflito global. As duas superpotências vitoriosas, Estados Unidos e União Soviética, tinham visões completamente opostas para o futuro do mundo e, consequentemente, para o futuro da Coreia. Para organizar a rendição das tropas japonesas, eles decidiram dividir a península temporariamente ao longo de uma linha imaginária. O famoso Paralelo 38. A União Soviética administraria o norte e os Estados Unidos o sul. A promessa era de que essa divisão seria breve, apenas uma medida administrativa, até que um governo coreano unificado pudesse ser estabelecido. Mas a história tinha outros planos. À medida que a desconfiança mútua entre americanos e soviéticos crescia, a divisão temporária começou a se solidificar. No norte, sob a influência soviética, um líder carismático da resistência anti-japonesa, Kim Il-sung, consolidou o poder. Ele implementou um regime comunista, com uma economia centralizada e um forte culto à personalidade. Enquanto isso, no sul, com o apoio dos Estados Unidos, foi estabelecido um governo capitalista e anticomunista liderado por Syngman Rhee. A polarização ideológica era total. Em 1948, a esperança de uma reunificação pacífica se desfez. Dois estados separados foram oficialmente proclamados: a República Popular Democrática da Coreia, no norte, e a República da Coreia, no sul. Cada governo reivindicava ser o único legítimo a governar toda a península. O cenário estava montado para a tragédia. A tensão na fronteira era insuportável. Escaramuças eram frequentes e a retórica de ambos os lados era cada vez mais agressiva. O estopim veio na madrugada de 25 de junho de 1950 com o apoio soviético e a recém-criada República Popular da China como aliada. As tropas norte-coreanas cruzaram o Paralelo 38 em uma invasão em grande escala. O objetivo de Kim Il-sung era, claro, unificar a Coreia sob o regime comunista pela força. A Guerra da Coreia havia começado. O ataque pegou o sul e seus aliados de surpresa. Em poucos dias, as forças do norte avançaram rapidamente, capturando a capital, Seul. O mundo assistiu em choque. Os Estados Unidos, temendo a expansão do comunismo, lideraram uma coalizão das Nações Unidas para intervir em defesa da Coreia do Sul. O que começou como uma guerra civil se transformou rapidamente em um conflito internacional. Tropas de diversos países desembarcaram
na península. O general americano Douglas MacArthur orquestrou um ousado desembarque em Incheon, atrás das linhas inimigas, mudando drasticamente o rumo da guerra. As forças da ONU conseguiram empurrar os norte-coreanos de volta para o norte, cruzando o paralelo 38 e avançando até a fronteira com a China. Foi nesse momento que o conflito escalou ainda mais. A China, sentindo a ameaça em sua fronteira e aliada ideológica do norte, enviou centenas de milhares de voluntários para lutar ao lado dos norte-coreanos. A guerra se transformou em um impasse sangrento, com batalhas ferozes travadas em meio a um inverno rigoroso. As linhas de frente se moviam para frente e para trás, com um custo humano devastador. Cidades inteiras foram reduzidas a escombros. Estima-se que milhões de pessoas, a maioria civis, perderam a vida. Famílias foram separadas no caos, muitas delas para nunca mais se reencontrarem. A guerra não foi apenas um conflito militar. Foi uma catástrofe humanitária que deixou cicatrizes profundas na alma do povo coreano. Após 3 longos e terríveis anos de combate, um impasse foi alcançado. As negociações de paz foram longas e difíceis. Finalmente, em 27 de julho de 1953, foi assinado um armistício. Mas atenção, um armistício é apenas um cessar-fogo. Não é um tratado de paz. Tecnicamente, as duas Coreias ainda estão em guerra até hoje. O resultado do armistício foi a criação da Zona Desmilitarizada, a DMZ, uma faixa de terra com 4 quilômetros de largura que corta a península, servindo como uma zona de amortecimento. Ironicamente, por ser quase intocada pelo homem. Há décadas, a DMZ se tornou um refúgio para a vida selvagem. Mas, para os coreanos, ela é o símbolo mais doloroso de sua divisão. É uma das fronteiras mais fortificadas e vigiadas do mundo. Um lembrete constante de uma nação partida. A partir daí, os dois países seguiram caminhos radicalmente opostos. A Coreia do Norte, sob a dinastia Kim, mergulhou em um isolamento profundo, seguindo a ideologia Juche, de autossuficiência. O país se fechou para o mundo, desenvolvendo um programa nuclear e mantendo um controle rígido sobre sua população. Enquanto isso, a Coreia do Sul, após décadas de governos autoritários e com um investimento maciço em educação e indústria, protagonizou o que ficou conhecido como o Milagre do Rio. O país se transformou de uma nação devastada pela guerra em uma das economias mais avançadas e dinâmicas do mundo. Hoje, é um gigante tecnológico e uma potência cultural global, exportando música, filmes e tecnologia para todos os cantos do planeta. Duas nações que compartilham as mesmas raízes, a mesma língua e a mesma cultura. Vivem hoje em realidades completamente diferentes, separadas por uma fronteira que é muito mais do que uma linha no mapa. É uma fronteira ideológica, econômica e, acima de tudo, humana. A história da divisão das Coreias é a prova viva de como a geopolítica e as decisões de grandes potências podem redefinir o destino de um povo inteiro, deixando um legado de dor, separação, mas também de uma resiliência impressionante. Essa história complexa e comovente nos faz refletir sobre o poder da política e a fragilidade da paz. Se você se emocionou e aprendeu algo novo com este vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal Orbem e compartilhar com seus amigos. Assim, mais pessoas poderão conhecer essa importante página da história mundial. Muito obrigado por assistir e até a próxima!